Vamos ler a palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 2, que diz assim: E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lembra da palavra do Senhor pro alto? Pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, essa aqui é a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Oro, ó Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha falar conosco, porque precisamos ouvir a tua voz nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. E os adoradores podem adorar Jesus, porque Ele merece. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é procurando obreiros para seara. Nós vemos que logo após Jesus ele pregar as bem-aventuranças, logo após Jesus pregar a sua palavra ali no monte, trazendo o primeiro tratado ético ali para os discípulos de Jesus, nós vemos que o Senhor ele reúne ali nesse texto 70 homens para fazer missões. Ele já tinha enviado os seus discípulos e eles realizaram a grande obra e tiveram êxito. Não é à toa que muitos, quando chegaram, disseram: Senhor, os demônios se sujeitam a nós oramos pelos enfermos e eles foram curados. Todos ali chegando, achando que tinham algum mérito por realizar aquelas obras. E a Bíblia vai dizer que Jesus simplesmente diz assim: Ei, se vós tivesse que alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Só que depois Jesus escolheu 70, e nós vemos aqui que quando Jesus, ele foi enviado 70, ele reunido com seus discípulos, ele disse essa frase que nós acabamos de ler, dizendo: grande é em verdade a seara. E nós sabemos que Jesus estava usando aqui uma figura de linguagem. Essa seara, ele estava simbolizando que essa seara seria o mundo. Ele está dizendo: grande é o mundo, simbolizando a seara. Ele está dizendo: mas poucos são os obreiros. Em outras traduções, poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que querem trabalhar na seara. E ele ainda orienta os discípulos, dizendo: orai ao Pai, para que o Pai levante obreiros para a sua seara. Uma coisa que eu entendo aqui, o Senhor Jesus deixou claro: a seara não é do obreiro, a seara não é do ceifeiro. O Senhor está dizendo: Senhor, Ele levanta obreiros e obreiras. Quando Ele está dizendo obreiros, são homens e mulheres de Deus que o Senhor escolhe, capacita, restaura e usa como instrumento para trabalhar aonde? Na obra que é do Senhor. Porque a seara não é do homem, a seara continua sendo do Senhor. Glória a Deus. A pergunta para mim e para você nessa noite é: será que nós estamos preparados para sermos obreiros, aprovados e preparados para toda a boa obra do Senhor? Será que eu e você estamos preparados, somos capacitados para ir realizar a missão de ganhar almas para o reino de Deus? Eu quero falar nessa noite aqui sobre alguns tipos de obreiros que nós temos nos dias de hoje. Nós temos alguns tipos de obreiros que nós vemos e nós convivemos com esses tipos de obreiros que infelizmente eles foram sim chamados, infelizmente estão em nosso meio, mas infelizmente eles não entenderam a responsabilidade que é ser um trabalhador da seara. Eles não entenderam ainda a responsabilidade que é ser um porta-voz de Deus, que é ser um representante de Deus aqui na terra. Por quê? Porque eles agem de maneira que não é condizente
com a palavra de Deus. Então eu quero falar aqui sobre alguns tipos de obreiros que encontramos na seara de hoje em dia. Existem tipos de obreiros que são obreiros como Caim, obreiros invejosos, que não conseguem ver o progresso, o crescimento do seu irmão e da sua irmã, e ali eles fazem de tudo para matá-los espiritualmente, para puxar o tapete, falando na linguagem popular, que não conseguem se alegrar em ver Deus usando os pequenininhos, aqueles que às vezes estão menosprezados, que eram como Davi, estavam atrás das malhadas, mas o Senhor escolheu, capacitou, encheu do Espírito, e hoje está sendo usado de uma forma gloriosa. Isso é motivo de nós se alegrarmos na presença de Deus. Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas infelizmente temos muitos Caíns, obreiros Caíns invejosos, que não se alegram com o crescimento do seu próximo. Qual outro tipo de obreiro que nós vemos nos dias de hoje? Obreiros como a mulher de Ló. Como assim, irmão? Mulher de Ló? Sim. É aquele obreiro que vive olhando para trás. É aquele obreiro que deixou o Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele ainda. Era aquele obreira que está na casa de Deus, mas sempre quando ele pode, ele dá um pulinho lá no Egito, para poder ali satisfazer os seus desejos, os seus caprichos, e depois ele volta, pede perdão, a ninguém está vendo, ninguém sabe, mas a Bíblia diz que não tem nada que está oculto diante dos olhos de Deus. Mas infelizmente temos obreiros dessa forma. Nós temos obreiros como Saul e Jonas, obreiros que foram até ali, Deus ali até derramou sobre eles ali o teu Espírito. Jonas era profeta de Deus, Deus falava com ele, mas que escolheram ser desobedientes, escolheram desobedecer. Temos obreiros que não respeitam a hierarquia, temos obreiros desobedientes, como o escritor do livro aos Hebreus, quando fala sobre esses tais, ele cita esses tais como filhos bastardos de Deus. Então temos obreiros desse tipo em nosso meio, obreiros desobedientes. Temos obreiros como do tipo Naamã, que vive de aparência, se esconde atrás de uma armadura, de uma vida, se esconde atrás de uma vestidura de mulher de Deus, de homem de Deus, mas só Deus conhece a lepra que está dentro dele e dentro dela. Está oculta, pode esconder do pastor, pode esconder da mulher, pode esconder, né, do esposo, dos filhos, mas eles não conseguem esconder de Deus. São aqueles que querem mostrar aquilo que eles nunca tiveram: espiritualidade, comunhão com Deus. Pessoas que vivem de mentira, de engano. Temos obreiros também no nosso meio, como Ananias e Safira, que vivem de mentira, querendo dar sempre um jeitinho para tudo, um jeitinho brasileiro. E a Bíblia diz que o cristão, ele precisa se comportar como um homem, uma mulher de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer: não se conformeis com o mundo, e nem aquilo que no mundo há, que aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Mas nós temos visto muitas pessoas, muitos obreiros, que infelizmente usam de mentira, de engano, para tentar se beneficiar com alguma coisa, tentar se beneficiar até mesmo com algum benefício, até mesmo que o governo dá. Aí ele dá um jeitinho, fala uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, para poder ali adquirir aquele algo, e acha que ninguém sabe, que ninguém está vendo. Temos esse tipo de obreiros em nosso meio também. Outro tipo de obreiros que vemos nos nossos dias: obreiros como Herodes, obreiros que só buscam a glória para si, obreiros que pregam, que oram, que são até mesmo usados por Deus, mas fazem isso não para glorificar a Deus, estão fazendo para buscar a glória de Deus para si. Mas a Bíblia diz que Deus não divide a tua glória e não dá ela a outra, a glória só pertence a Ele. Existe um trono no céu, que é um trono de glória, já tem um dono que está sentado sobre ele, que é Jesus de Nazaré, e agora foi dada a ele, somente a ele. Mas tem obreiros e obreiras que se acham merecedores, porque são cheios de conhecimento,
diplomas, tem padrinhos, né, ali no ministério, na igreja, e às vezes usam isso para se beneficiar, porque querem aplausos, querem elogios. São pessoas que querem a glória para si, como Herodes. Nós vemos também em nosso meio, infelizmente, pessoas como Diótrefes. Quem era Diótrefes, irmão? Diótrefes, ele era um pastor. Era um pastor que, em vez de acolher as ovelhas, ele espantava as ovelhas. Era um pastor que ele não, a Bíblia, João vai dizer que ele não acolhia os irmãos que precisavam ali, que vinham de outra cidade, e ele ainda impedia aqueles que queriam acolher. São pessoas, sabe, aqueles obreiros que não fazem, mas quando aparece alguém para fazer, já se levanta. Não, quem tem que fazer sou eu. Eu que tinha que fazer, agora o irmão está fazendo. Não, porque eu preciso ser reconhecido, as pessoas precisam olhar para mim, saber que a ideia foi minha, porque se a ideia não for minha, não vou deixar fazer. Tem, infelizmente, obreiros como idiotas. Temos obreiros como os fariseus, tipo fariseus, obreiros hipócritas, que estão na igreja só para julgar e para condenar aqueles que são pequenininhos. São aqueles que estão na igreja só para poder apontar, até mesmo querendo tirar o cisto do olho do irmão. Mas nós aprendemos a Bíblia que esses tais têm uma trave no seu olho, e ali vivem até mesmo de engano, vivem querendo tirar o cisto do olho do seu irmão, mas nem ali está vivendo ali aquilo que ele prega. Infelizmente, temos esses tipos de obreiros em nosso meio. Qual outro tipo de obreiro que nós encontramos em nosso meio? Obreiros como Judas Iscariotes, mercenários da fé, que já venderam o seu ministério. Chama para vir tocar num congresso, eu vou tocar, mas só se me pagar R$150. Chama para pregar, eu vou pregar, mas eu quero R$100 para me pregar. Chama para cantar, não, para cantar eu vou lá cantar, mas eu quero R$200. Pessoas que já venderam a verdade, pregadores que já não pregam mais a verdade, já não pregam mais o juízo, não pregam mais contra o pecado, não falam mais de inferno. Hoje tem pregadores que só querem pregar sobre autoestima, sobre bênção, sobre prosperidade, e deixam de pregar a verdade da palavra. Pessoas que se venderam, que se corromperam. Nós vemos infelizmente muitos obreiros nos dias de hoje dessa forma. Mas quando Jesus diz para nós orar ao Pai, para que o Senhor envie obreiros para a seara, o Senhor Jesus está dizendo: ei, os obreiros que o Senhor quer para trabalhar na seara são diferentes. São aqueles que vão entender o seu chamado. São aqueles que vão entender que o dono da seara chamou eles para fazerem a diferença, para não ser igual aos tais a qual eles têm vivido e têm visto na sua caminhada. Nós vemos muitos obreiros que são como Nabote, obreiros fiéis, que preferem morrer do que vender ou trocar ou negociar a tua herança. O Senhor está procurando obreiros fiéis, obreiros que não vendem, que não negociam a sua herança, que creem no Deus a qual eles servem. O Senhor está procurando obreiros para trabalhar na seara, como Moisés, que desejava mais de Deus e queria ver a face ali o Senhor. O Senhor está procurando obreiros que desejam ser íntimos dele, que desejam ter mais intimidade com o Senhor. O Senhor está procurando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ele está procurando obreiros e quer levantar obreiros para trabalhar na seara, como Josué e Caleb, que não importa o tempo, não importa quanto tempo a promessa veio, mas eles permanecem firmes e eles têm certeza que vão alcançar a promessa. Eles tinham a promessa de entrar em Canaã terrena, e ali pela perseverança e a confiança deles, eles entraram. E Deus está à procura de obreiros que tenham a sua fé firme, alicerçada na palavra, que não importa o vento, não importa a tempestade, ele está firme, abraçado na promessa de um dia entrar na Canaã, não na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial, que já está preparado para aqueles que confiam e perseveram firmes. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está procurando
obreiros como Eliseu, homens e mulheres como Eliseu. Por quê? Porque homens e mulheres como Eliseu, por onde eles passam, eles são reconhecidos. As pessoas olham assim: essa é uma mulher de Deus. Esse é um grande homem de Deus. Homens e mulheres que dão bom testemunho, que resplandece o Espírito Santo, a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. O Senhor está procurando obreiros como Daniel, que rejeitam os manjares desse mundo, que não se contaminam, não se vendem, que rejeitam os pratos do diabo. O Senhor está atrás de obreiros como José, que mesmo sofrendo dano, ele fugiu do pecado. Mesmo sabendo que poderia ser punido, ele falou: não, eu não vou desonrar o meu Deus e nem o meu Senhor. Não se dobrou diante do pecado, sofreu dano, foi preso, lançado no calabouço, mas José sabia em quem ele acreditava. Aleluia. O Senhor, Ele quer obreiros na seara, obreiros como Estevão, que mesmo tendo o risco de ser apedrejado e morto como ele foi, ele não deixou de pregar a verdade. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele falava, e aquelas pessoas que ouviam os judeus, ouviam comichão em seus ouvidos, mas mesmo assim, Estevão não se preocupou com o que eles achavam, ou que deixavam de achar, se eles iam acreditar ou não iam acreditar. Ele tinha certeza, Estevão, naquilo que ele estava pregando, ele tinha convicção naquilo que ele estava falando. Foi apedrejado, sim, mas antes de ser apedrejado, ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor esperando ele, dizendo: ei, pode vir, meu servo, você vai ser o primeiro que vai morrer por amor da minha palavra. A Bíblia diz vários versículos que quando os profetas olharam para o alto, viam sempre Jesus em pé à direita do trono, ou quer dizer, sentado à direita do trono. Mas Estevão não, ele foi o único que quando olhou para o céu, ele viu o Senhor de pé. Isso me faz entender que Jesus estava de pé realmente esperando ele, dizendo: ei, vai ser o primeiro que vai morrer pelo meu nome, como muitos outros que vai vir depois dele. Deus está procurando obreiros valentes. Deus não tem compromisso com obreiros covardes, não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra. Deus está atrás de obreiros e obreiras que zelam pela verdade, que não se corrompam, não se dobrem, mas que pregam a verdade. Aleluia. O Senhor está atrás de obreiros como os bereanos, que eles ouviam ali Paulo pregar, ouvia até as maravilhas que Deus operava através do apóstolo Paulo, mas tudo aquilo que eles ouviam e via, eles iam para a Escritura, para examinar as Escrituras, para ver se tudo aquilo que estava sendo pregado, tudo aquilo que estava sendo feito, se realmente Deus estava naquele negócio. Deus está atrás de homens e mulheres que amam a palavra, que examinem a palavra, que procuram realmente aprender da palavra. O Senhor está atrás de pessoas como Paulo e Silas, que mesmo sofrendo, ensanguentado, lá no cárcere, eles oravam e adoravam a Deus. Exemplos de adoradores que adoram no meio da luta, no meio das dores. Deus está atrás de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Deus está atrás de pessoas que entenderam que a adoração não é só louvar, cantar ou tocar, não. Que a adoração é um estilo de vida. Você adora a Deus quando você é honesto, quando você é íntegro, quando você paga as suas contas, quando você honra seu pai e a sua mãe, quando você é verdadeiro, você está adorando Deus do céu. Quando você dá um bom testemunho, Deus está atrás de pessoas, de obreiros dessa forma. Aleluia. Está atrás de obreiros como Pedro, que estão dispostos a viver o sobrenatural. Pedro andou sobre as águas. O Senhor está olhando e procurando: cadê os obreiros valorosos para a minha seara? Para que eu venha operar na vida deles o sobrenatural, para que eles venham ver a minha glória de uma forma gloriosa. Deus está atrás de obreiros como aquele samaritano, que quebrou o protocolo da religiosidade, para poder amar o seu próximo, sem saber quem ele era.
Deus atrás de homens e mulheres que têm o amor de Cristo em teu coração, que estão dispostos a ali estender a mão para o necessitado, para aqueles que estão precisando. O Senhor está procurando homens e mulheres valorosos, que zelem pela sua palavra. Que eu e você nessa noite venhamos ser esses tipos de obreiros, porque a seara é grande, o Senhor procura esses tipos de obreiros. E eu tenho certeza que nessa noite aqui tem obreiros dessa maneira, obreiros que o Senhor chamou, te escolheu para fazer a diferença, te chamou para você não baixar a cabeça para o mundo, para o pecado, para o diabo, mas você entendeu que o Espírito que está em você é um Espírito de autoridade, é um Espírito de ousadia que o Senhor colocou na tua vida, para que você vá e pregue a palavra de Deus, pregue a verdade, não se corrompa. Saiba que você foi chamado para fazer a diferença. Mas eu, irmão, mas ninguém olha para mim, ninguém liga para mim. Ei, você é diferente. Você é diferente. Deus chamou para você fazer a diferença. Agora só depende de você, se você vai querer fazer a diferença ou você vai simplesmente se igualar àqueles a qual você conhece. Nós falamos de dois tipos de obreiros aqui, que infelizmente eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Alguns que têm essas más qualidades que nós falamos aqui, essas más características, que qualidades, nós falamos de coisas boas. Essas características nós temos muitas vezes, nós vemos e é nítido. Só que às vezes o Senhor te faz ver, sabe para quê? Para mostrar para você, olha, quando eu honrar a tua vida, quando eu der algo na tua mão para fazer, você não faz igual não. Não haja como ela está agindo não. Não faça como ele está fazendo não. É por isso que às vezes Deus abre a tua visão espiritual e faz você enxergar coisa que nenhum outro consegue enxergar. O Senhor faz você começar a ver coisas que as outras pessoas não veem, que Deus quer te mostrar, para que você não venha cometer os mesmos erros e venha fazer a diferença. Que nós venhamos orar a Deus, fazer como Jesus nos ensinou, para que o Senhor venha levantar obreiros aprovados e preparados, obreiros e obreiras que sejam dignos de serem chamados mulheres de Deus e homens de Deus, que tenham como objetivo simplesmente ser semelhante ao Mestre, ser parecido cada dia mais com aquele que te chamou, para buscar a estrutura, como Paulo vai dizer, a estrutura é do Senhor, a estatura do nosso Mestre. Precisamos ser discípulos aprovados, precisamos ser parecidos cada dia mais com Jesus, que nós venhamos resplandecer essa glória, que as pessoas venham olhar para você no meio dessa seara que é o mundo, e venham ver a diferença, venham ver que você não é mais uma irmãzinha, não é mais um irmãozinho, não é mais simplesmente um irmão que vive o Evangelho da maneira que ele quer, mas que eles venham olhar para você e venham ver a diferença. Porque muitas pessoas hoje não se convertem a Cristo, irmão, por causa dos escândalos. Muitas pessoas hoje não estão firmes na igreja porque os seus pais deram mau testemunho, porque a sua família deu mau testemunho, porque tudo que ele ouviu falar de cristão era engano, era escândalo, mentira. Deixaram de acreditar em Deus por causa das ações dos homens. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Mas o Senhor quer olhar para a tua vida e poder te usar como instrumento para que as pessoas venham mudar esse tipo de pensamento. Que essas pessoas venham olhar para você e vai dizer: meu Deus, esse irmão, essa irmã é diferente. Ele não é como aqueles lá que eu via, não. Eles não são como os meus pais, ou como os meus parentes, não. Ela é diferente. Olha o jeito de ela falar, olha o amor que ela tem. E aí, através do seu bom testemunho, através do resplandecer de Cristo sobre a tua vida, muitas almas vão começar a olhar para você, e através da tua vida vão começar a ter uma outra visão de Jesus, e vão entender que esse Jesus é o único que vive, é o único que salva, é o único que liberta, que transforma, porque eles vão enxergar isso na tua vida.